Boa tarde a todos, os presentes aqui no nosso evento online LGPD, por onde iniciar a implementação. Muito obrigado, pessoal, por vocês terem aceitado o nosso convite. Nós preparamos aqui um evento diretamente para vocês, um evento personalizado, para que a gente possa estar mostrando na prática como iniciar esse projeto de adequação à LGPD, esse projeto de implementação. Então, esse evento ele terá 3 participantes. Será o Rafael Vilar, que é diretor da Shield. Teremos também o Dr. Nelson Filho, que é o head da área de Lei Geral de Proteção de Dados do escritório Cerqueira Leite Advogados. E também nós teremos o Felipe Vilar, que também é diretor da Shield. Então, a partir de agora, eu também me apresentando, eu sou Daniel, sou advogado do Cerqueira Leite Advogados, e a partir de agora eu vou passar o tempo para o Rafael Vilar falar um pouquinho para vocês sobre o nosso tema. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar compartilhando com vocês esse tema bem quente, né? Um tema do momento, que vem sendo discutido em todas as organizações do Brasil. É uma nova lei que está sendo colocada em vigor. E, antes de mais nada, eu queria me apresentar, né? Sou sócio-diretor da Shield Consulting, conforme o Dr. Daniel já iniciou a conversação. Eu sou responsável pelo nosso pilar de gestão empresarial e gestão de processos, a parte de gestão de projetos. A nossa empresa ela atua tanto nessa parte de gestão quanto na parte de segurança da informação e TI. O Felipe Vilar, que vai falar um pouco mais à frente, é o sócio responsável por essa área da tecnologia. E o nosso propósito aqui é apresentar para vocês um pouquinho as boas práticas, os principais conceitos, os principais temas que estão sendo tratados em função da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? O que ficou a cargo da minha atribuição para esse nosso encontro é falar um pouquinho do nosso questionário do Self-Assessment. Mas antes disso, eu queria compartilhar um pouco com vocês algumas questões basilares, por assim dizer, com relação à lei, com relação à adequação da lei, para embasar todo o tema, para posteriormente falar um pouco do Self-Assessment, tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, acredito que alguns dos participantes que estão aqui presentes já falar. Só um minutinho que o microfone soltou. Agora voltou, tinha soltado o microfone. Provavelmente alguns participantes já ouviram falar, outros eventualmente podem estar tendo o primeiro contato. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei, a gente pode dizer que ela é oriunda da GDPR, que é a lei de proteção de dados implementada na União Europeia. A sua redação é muito similar à redação trazida aqui para o Brasil, que visa garantir a privacidade dos dados pessoais, né? Pessoa física, né? Deixando bem claro que dados de pessoa jurídica não se enquadram nesse contexto, né? A lei ela entrou em vigor em agosto de 2020, ou seja, em meados da nossa pandemia, mas até mesmo em função da pandemia, a instalação da Agência Nacional de Proteção de Dados foi postergada para agosto desse ano, né? E aí, qual é a diferença entre a promulgação da lei, efetivamente, e a instalação da Agência Nacional de Proteção de Dados? Hoje, com a vigência da lei, a pessoa física, ela já se pode valer da lei. Ou seja, se ela entender que um dado pessoal está sendo indevidamente usado por alguma empresa, alguma organização, ela já pode, inclusive, estabelecer processos judiciais contra tais empresas, né? No entanto, quando a agência for estabelecida, prevista para agosto desse ano, de 2021, aí as empresas estarão sujeitas não apenas às sanções judiciais, mas também às penalidades por eventuais vazamentos destes dados por parte dessas empresas. Penalidades essas
que serão intercorridas pela agência que está sendo estabelecida, né, a ANPD. E são multas relativamente severas, né? Então, a gente está falando algo em torno de 2% do faturamento anual da empresa ou 50 milhões de reais por infração. Então, isso pode vir a quebrar aí empresas, gerar risco de reputação, risco da marca, até mesmo risco de continuidade do negócio, em função dos altos valores, né? E aí, nesse arcabouço de LGPD, a gente tem 4 grandes atores aí para serem trabalhados e discutidos, né? Que é o titular do dado, ou seja, a pessoa física a qual tem a titularidade daquele dado, seja nome, CPF, dados de identificação civil, dados de localidade, dados acadêmicos profissionais, ou até mesmo os dados sensíveis, né? A gente tem a figura do controlador/operador, que são as empresas em que tratam dados pessoais para garantir a operação do seu negócio, né? A gente tem a figura da agência que está sendo estabelecida, como eu já falei anteriormente, a ANPD. E, por final, a gente tem uma nova figura, um novo cargo, né, em que as empresas vão precisar ter, sejam cargos internalizados ou até mesmo as a service, sob demanda, que é o conhecido e já bem discutido encarregado de proteção de dados, ou DPO, se levado para a tradução europeia, né? Então, esses 4 atores, eles vão interagir entre si, né? E é importante que, uma vez que a empresa esteja, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já esteja instaurada, a empresa ela precisa garantir minimamente, né, atender a esses atores precisam estar conectados entre si, e ela precisa garantir uma avaliação, digamos, tridimensional do negócio, né, para que esteja aderente à lei. Então, a empresa precisa ter muito cuidado, tanto sob o ponto de vista da gestão e dos processos de negócio. É importante que a empresa também tenha um viés muito forte de controles sob a ótica de segurança da informação e tecnologia da informação, e sob o viés jurídico também, obviamente, para garantir a aderência da lei. Então, a gente precisa olhar para esses 3 pilares como complementares, né, para garantir essa questão da avaliação da lei. E aí, falando especificamente sobre o self-assessment, né, esse é um documento gerado pela Shield Consulting, né, em parceria com o escritório Cerqueira Leite, com o objetivo de, a partir de algumas perguntas-chave, ajudar as empresas a identificar, dentro dessa avaliação tridimensional, olhando processos de gestão, olhando TI, segurança da informação, e também sobre o aspecto jurídico, qual o grau, qual o nível de maturidade, tá, que aquela empresa se encontra, enquanto a aderência aos principais temas da LGPD, né? E o seu resultado ajuda a identificar os potenciais gaps, as potenciais não conformidades que a empresa pode estar gerando, né, dentro da sua estrutura atual de operação, para que sejam mitigados a partir de planos de ação, a partir de melhorias incrementais na sua estrutura, nos seus processos, nos seus sistemas, nos seus instrumentos contratuais, nos seus termos de uso, obviamente envolvendo esses 3 temas, conforme eu já falei anteriormente, para que ela garanta essa aderência à lei, né? E aí, quando eu vou projetar a tela para vocês terem pelo menos uma visão um tanto quanto inicial, sobre o questionário em si, né? Então, é um questionário desenvolvido, como eu havia dito, pela Shield e pelo Cerqueira Leite, em conjunto, onde a gente tem agrupamentos de perguntas, é um total de 27 perguntas, onde a gente procura identificar, sob o ponto de vista, como estão os aspectos de governança dos dados privados, né? Como que se dá a tramitação em termos de coleta, identificação e classificação desses dados privados dentro da estrutura organizacional. Esse questionário também ajuda a avaliar
como que se encontra o modelo de gestão de riscos interno atualizado, da gestão e de proteção dos dados dentro da organização. A gestão da segurança da informação em si também é um tema tratado dentro desse questionário. Toda a cadeia de fornecimento do dado privado também é tratado nesse questionário, onde a gente consegue identificar, a partir de algumas perguntas-chave, como que se dá o fluxo interno dentro da organização. Lembrando, claro, que esse questionário não é um produto de uma consultoria, de um estudo aprofundado, ele apenas dá um direcionamento, um norte, um cheiro, entre aspas, de como a empresa se encontra, né? A gente consegue também avaliar toda a questão da gestão de incidentes e eventuais violações, pela questão da tramitação dos dados internos, para se está muito suscetível a falhas, a vazamentos. Auxilia também a identificarmos como que se encontram as iniciativas voltadas para programas de conscientização dentro das empresas, né? Ajuda a identificar como que já está estabelecido, ou se já tem alguma iniciativa, se já tem algum encaminhamento para a instauração daquela figura central do encarregado de proteção de dados, ou DPO, que é um dos 4 stakeholders, conforme eu comentei no início da nossa conversa. E, posteriormente, e não obstante, a gente também consegue ajudar as empresas a identificar como se encontra toda a sistemática de controles internos dentro da organização, em vistas de garantir essa aderência à lei. Tá? Então, é um questionário que, uma vez que ele seja preenchido pelo usuário, pelo interessado, pela área interessada, obviamente, existem algumas áreas que são muito relacionadas a esse tema dentro das organizações, então isso depende, de cada caso é um caso, cada segmento de indústria tem uma estrutura específica para olhar para a LGPD, mas basicamente o que a gente observa é que as empresas aos quais a gente tem atuado com a consultoria, os departamentos, né, olhando numa estrutura organizacional, as áreas mais preocupadas com esse tema envolvem TI, envolve segurança da informação, compliance, jurídico, até mesmo o departamento pessoal, por ter uma tramitação muito forte de dados sensíveis. Então, são essas as pessoas, esses usuários que talvez seriam os mais interessados em acesso a esse tipo de informação com o objetivo de avaliar, poxa, beleza, olhando esse questionário preenchido, a partir das respostas dele, a gente consegue ter uma primeira avaliação, uma avaliação prévia, como que se está hoje o nível de maturidade, o grau de maturidade daquela empresa enquanto aderência à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, acaba sendo um insumo bastante interessante, como uma análise prévia para, eventualmente, numa situação futura, entrando uma consultoria para apoiar tais empresas num projeto de adequação, esse material já nos dá um direcionamento bastante conclusivo de qual caminho devemos seguir em termos de planejamento, de cronograma, de esforço, para garantir essa adequação dentro do menor prazo possível, que é um outro fator que a gente costuma colocar nos nossos projetos dessa natureza, que o fator prazo é um item extremamente crítico, dado que a lei já está em vigor, né, e a partir de agosto de 2021, né, daqui a 8 meses, a agência reguladora também já estará vigente, podendo, a partir daí, aplicar penalizações severas às empresas, caso os eventuais dados possam vir a ser vazados. Tá? Então, essa é a primeira parte da nossa apresentação, em termos do self-assessment. Eu queria passar novamente a palavra para o Dr. Daniel, que é o nosso mediador. Caso tenha alguns questionamentos também, por favor, fiquem à vontade. Vou parar. Muito obrigado, Rafael, pelos esclarecimentos. Nós temos algumas perguntas que nós recebemos aqui, antes do evento, mas eu queria fazer uma pergunta também, na verdade, para a gente poder esclarecer quem está nos assistindo agora. Se, porventura, alguém quiser ter acesso a esse formulário, a esse self-assessment,
Como é que a pessoa pode fazer? Perfeito. Basta ela preencher, a gente precisa, obviamente, dar acesso, né, um link, um login, uma senha para essa pessoa acessar através de uma plataforma chamada RiskOne, a plataforma a qual a gente utiliza para fazer esses questionamentos. E uma vez que esse usuário-chave ele tem acesso a esse formulário, preencha esses questionamentos, posteriormente ele recebe, né, um documento em PDF, o resultado desse self-assessment, né, com a avaliação prévia do nível de maturidade que aquela empresa se encontra sob a ótica da LGPD. Tá ótimo. Obrigado, Rafael. Então, vocês que estão nos ouvindo, se vocês tiverem interesse em receber o self-assessment, o login, para poder preencher, é só responder o e-mail que nós enviamos o convite, ou até mesmo colocar aí nos comentários aí no YouTube o seu e-mail, que a gente encaminha o link para que você possa estar preenchendo. Então, só para a gente poder ficar aqui, Rafael, a gente poder esclarecer para o pessoal que está ouvindo. Primeiro passo, quero adequar a minha empresa à LGPD. Preencho o self-assessment. Exatamente. É importante a gente ter esse documento, como eu falei, ele é uma análise prévia, ele é um cheiro, ele é um norte, né? Ele não é fruto de um trabalho de uma consultoria, porque na consultoria em si é que a gente, obviamente, vai a fundo sob a ótica de processos, a partir de entrevistas, a gente mapeia todos os processos, identifica todos os dados privados inerentes à organização, identifica todo o arcabouço tecnológico, faz uma avaliação dos controles internos já existentes, observa também todos os instrumentos contratuais e termos de uso, olhando sobre o aspecto jurídico. E aí, na consultoria, que a gente consegue ir a fundo a partir deste mapeamento. O self-assessment, ele é um documento prévio em que a empresa, obviamente, uma vez que preencha, consegue ter uma visão ainda superficial do seu nível de maturidade, mas que dá um excelente direcionamento dos principais gaps já existentes para que, numa eventual consultoria de adequação, o projeto possa transcorrer numa velocidade, com mais celeridade, né? Porque a gente já vai direto aos pontos que estão elencados como respostas deste questionário. Tá ótimo. Muito obrigado, Rafael. Tem duas perguntas para você. A primeira delas é: qual é a principal dificuldade de implementação das regras abordadas pela LGPD? Primeiro, eu queria entender um pouco o contexto dessa pergunta. Ela é bastante abrangente, né? Regras, a gente tem que olhar sob o ponto de vista jurídico, né? Olhando por esse lado jurídico, a gente tem que observar, obviamente, que cláusulas, instrumentos contratuais dentro de uma organização precisam, obviamente, atender aos requisitos da lei, né? Quando a gente está olhando sob o ponto de vista de processos e gestão, obviamente a gente precisa garantir que a organização tenha todo um fluxo de dados coerente para garantir que o dado não venha a ser vazado, né? Então, assim, garantindo os controles internos também, olhando as tecnologias e garantindo todo o suporte também à segurança da informação. E tais regras, obviamente, precisam estar estabelecidas numa política de privacidade, que é um documento que será exigido, inclusive, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Todas as empresas que têm dados sendo tramitados dentro de uma organização, no eventual processo de auditoria, este documento que dará todo o norte, todas as regras, todos os direcionamentos para que se garantam essa privacidade aos dados pessoais, né, de pessoa física. Tem mais uma pergunta, Daniel? Tem mais uma. Deixa eu ler aqui para você. Quanto tempo... Essa pergunta eu já até sei o que você vai responder. Depende. Vamos lá, a gente recebeu. Quanto tempo demora um projeto de adequação à LGPD? Perfeito. É uma excelente pergunta. Depende, né? Obviamente, alguns fatores influenciam nessa resposta. O porte da empresa, a quantidade de departamentos que precisam ser mapeados,
o segmento da empresa, a área de atuação dela, obviamente, empresas que têm uma tramitação de dados sensíveis, dados financeiros, bancos, realmente tem uma complexidade um pouco maior, se comparada a uma empresa prestadora de serviços, por assim dizer. Então, vai demorar a adequação em si, né? O projeto de adequação, de diagnóstico, por assim dizer, dura, em média, o que a gente vem encontrando e realizando nos nossos clientes, em média de 4, 5 a 6 meses. Mais uns 4, 5, 6 meses também de implementação. Mas, obviamente, isso depende do porte, do segmento, do nível de maturidade que aquela empresa já se encontra, sob a ótica da LGPD, se ela já teve algumas ações voltadas para garantir a mitigação dos riscos. Então, obviamente, o self-assessment já nos dá um direcionamento com relação aos tais prazos, mas, obviamente, a gente só consegue ter um valor mais assertivo, mais aproximado, a partir das primeiras interações com os clientes, para que a gente consiga mapear, de fato, o tamanho do buraco. Mas, na média, se a gente precisar ter um cheiro, um número, uma empresa de grande porte, de 4 a 5 meses de diagnóstico e de 5 a 6 meses para implementação. Legal. Obrigado, Rafael. Então, se é uma empresa de grande porte, a gente tem 1 ano de implementação, né? Somando o diagnóstico com a implementação. É um projeto realmente bastante longo, né? Vamos dizer assim. Longo. De 1 ano. Exatamente, é um projeto longo e de alta complexidade, né? A gente costuma dizer que é um projeto em que os profissionais envolvidos eles são extremamente complementares e díspares, né? Por assim dizer, de áreas de atuação totalmente apartadas, né? É desenvolvido por ornitorrincos, profissionais ornitorrincos, né? Que você pé de pato, pelo de mamífero, anfíbio. Por quê? Porque você precisa de um profissional da área de gestão, de administração, você precisa de profissionais da área de TI, de segurança, e você precisa de profissionais da área jurídico, especializados em direito digital, para que um projeto dessa natureza tenha sucesso, para que a gente envolva todas as áreas previstas nesse arcabouço tridimensional. Tá certo. Obrigado, Rafael, pela sua participação. Quem tiver mais alguma pergunta, pode deixar também lá nos comentários, que a gente pode estar entrando em contato depois para responder. A princípio, a gente recebeu somente essas 2, mas eu acho que ficou bem escrito aí. Também novamente, né, quem quiser receber aí o self-assessment para poder verificar aí o status de adequação inicial da sua empresa também, status inicial, né, bem pontuado, pode deixar o seu e-mail que a gente envia. Muito obrigado novamente. Eu vou passar o tempo para o Dr. Nelson. Ele é, novamente, head da área de LGPD do escritório Cerqueira Leite Advogados. E ele vai falar um pouquinho com a gente. Boa tarde, Dr. Nelson. Oi, Daniel. Boa tarde. Como vai? Tudo ótimo. Ótimo. Prazer em falar com você e com o pessoal que está assistindo a gente. Bom, pessoal, como o Daniel apresentou, eu sou o Nelson, eu sou o gestor da área da Lei Geral de Proteção de Dados do escritório Cerqueira Leite, responsável pelos projetos relacionados a esse tema. Eu vou pautar minha apresentação fazendo um gancho com a apresentação do Rafael, a apresentação anterior, tá? Então, antes de iniciar, vamos lembrar que um projeto de adequação ao LGPD, ele tem 3 grandes etapas, tá? Três grandes etapas. Uma etapa de diagnóstico, que é onde se verifica quais são as vulnerabilidades da empresa. Uma etapa de implementação de soluções, em que, após diagnosticadas as vulnerabilidades, são feitas recomendações para reparar essas vulnerabilidades, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista técnico. E uma terceira fase, que é uma fase contínua de monitoramento, porque a LGPD, como toda lei,
ela é dinâmica, né? A NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, responsável por regulamentar a LGPD, ela muda, as regulamentações tendem a ser atualizadas com o tempo, a própria empresa de vez em quando muda sua finalidade e é necessário nessa fase de monitoramento se certificar que a empresa continua cumprindo a LGPD. Mas, para fins dessa palestra, que é por onde começar, a gente vai falar da fase de diagnóstico, que é a primeira delas, né? Então, uma vez enviado o formulário de self-assessment, ao qual o Rafael se referiu na passagem anterior, é hora de iniciar a implementação do projeto, né? E antes de falar da implementação, né, de falar do primeiro passo, vamos lembrar o que a LGPD regulamenta. Tá? A função da LGPD é regulamentar o tratamento de dados pessoais de pessoas naturais, ok? Tratamento de dados pessoais é qualquer ação ou procedimento que seja tomado utilizando-se, a partir da coleta do dado até o seu descarte. Então, qualquer procedimento ou ação a partir da coleta do dado pessoal até o descarte. Dado pessoal é qualquer informação que identifique, direto ou indiretamente, ou possa vir a identificar uma pessoa natural. E pessoa natural pode ser o seu empregado, o seu prestador de serviço, o seu cliente, o seu usuário, um stakeholder da empresa, qualquer pessoa, desde que não seja uma pessoa jurídica, qualquer pessoa. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque provavelmente, quase com certeza absoluta, todas as áreas de uma determinada empresa tratam dados pessoais. Por isso, passado a fase do formulário de self-assessment, a primeira providência é realizar uma reunião com os gestores de todas as áreas da empresa, ou pelo menos das principais áreas da empresa, como, por exemplo, RH, financeiro, comercial, marketing, jurídico, TI, para colocar todo mundo na mesma página, ok? Essa primeira reunião ela tem duas funções. Apresentar o LGPD a todos, para que todos entendam que aquilo que é feito nas áreas constitui tratamento de dados pessoais, e apresentar um questionário de avaliação da empresa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá? Antes de mostrar o questionário, eu queria lembrar o que a lei determina em relação a dados pessoais. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá. Esse aqui é o formulário. Ótimo. Vocês estão enxergando aí? Opa, saiu. Vocês estão enxergando aí as 10 bases legais que são determinadas pelo artigo 7º da LGPD para dados pessoais, ok? Essas bases elas só não se aplicam para dados pessoais sensíveis, porque os dados pessoais sensíveis eles são mais delicados e aí é mais restritivo, tá? Mas de uma forma geral é isso aqui, tem que cair uma dessas 10 bases, tá? Portanto, o dado pessoal que está armazenado no banco de dados da empresa, ele tem que ter, ou ele tem que ter tido consentimento, que é o número 1, consentimento livre, informado e inequívoco do titular do dado, ou o dado deve existir na base legal para cumprir alguma obrigação legal ou regulatória, ou por conta de legítimo interesse do controlador do dado pessoal, ou mesmo de terceiro, que pode ser o próprio titular do dado. 4, ou por conta de execução de um contrato. 5, por exercício regular de direito em processo judicial. E dos 6 em diante, são questões menos relacionadas a empresas que atuam na área de direito privado, tá? Que são a proteção de crédito, diz respeito às agências de proteção de crédito, como o Serasa, a CPC,
execuções de políticas públicas e desrespeito à administração pública, pesquisa por órgãos de pesquisas que sejam entendidos como órgãos de pesquisa, sejam chancelados como órgãos de pesquisa, proteção à vida e a tutela da saúde quando envolve hospitais, plano de saúde, assim por diante. Tá? Então, assim, é muito importante que os dados caiam em uma dessas 10 bases. Quando a gente apresenta a planilha, essa aqui é a planilha que a gente apresenta na reunião de kickoff, que é aquela reunião, é a primeira reunião que coloca todo mundo na mesma página e explica como é que funciona a fase de diagnóstico. Quando a gente apresenta essa planilha não está preenchida. Eu fiz alguns preenchimentos aqui, apenas das três primeiras colunas, só para exemplificar, tá? Essa planilha, ela, na verdade, ela tem aqui, se eu não me engano, umas 10 a 15 colunas, mais ou menos, tá? O objetivo aqui dessa planilha, que é um questionário de avaliação, é identificar o fluxo dos dados dentro da empresa, é mapear como esses dados entram, são tratados e saem da empresa, ok? Então, para dar exemplos aqui, tá? Vamos pensar aqui primeiro na área do RH, tá? Área RH. O responsável é a fulana, tá? Qual que é o objetivo da coleta dos dados? Contratação de novos funcionários. O que ela coleta? Ela coleta nome, RG, CPF, foto, gênero da pessoa, nacionalidade, estado civil. Todas essas informações que estão aqui podem ser cortadas, nesse exemplo hipotético. Tá? O titular desse dado é o empregado, ok? Qual que é? A função aqui é identificar qual que é a base legal, essa é a função do advogado, ok? Identificar qual que é a base legal que justifica que esses dados estejam armazenados no banco ou sejam tratados pela empresa. A base legal aqui nesse caso é a base legal execução de um contrato. Essa base aqui, ó, a base 4. Esses dados, em tese, eles são essenciais para que a empresa possa executar o contrato com o empregado, ok? Se eles não forem, tem uma coluna aqui no nosso formulário chamado dados desnecessários, que é um exercício que a gente pede para o gestor fazer, o gestor da área fazer, no sentido de informar se algum daqueles dados que ele coleta, no final das contas, não é usado para nada, ele só fica parado lá dentro. Tá? Por exemplo, vamos dizer que aqui nos dados pessoais tratados, o gestor diga, olha, realmente eu preciso de nome, RG, CPF, mas eu não preciso do currículo, por exemplo. O currículo eu não é importante para mim, por qualquer razão que seja, ou número de telefone, certo? Esse é um dado pessoal desnecessário dentro da operação da empresa. Se ele é desnecessário, o objetivo é avaliar se ele pode ser mantido pela empresa sob algum outro argumento ou se ele tem que ser descartado. Tá? Um outro exemplo dentro da área de RH, exame admissional, que é uma obrigação legal. Vamos dizer que para fins do exame admissional, a empresa ela precise do nome, RG, CPF, o gênero, nacionalidade, estado civil, endereço e profissão. Do empregado, que é o titular desse dado. Qual que é a base legal disso? A base legal é uma obrigação legal, é o número 2, certo? Então, desde que esses dados sejam utilizados para exame admissional, eles estão cobertos pela base legal, obrigação legal, a número 2 aqui, e, portanto, podem ser tratados. Vamos passar para a área de marketing, ok? Que é de responsabilidade da Beltrana. Os dados pessoais por ela tratados são nome, e-mail e o perfil comportamental dos clientes. O cliente é o titular do dado nesse caso. Qual é a finalidade da obtenção desses dados? É o envio de e-mail marketing. Certo? Envio de e-mail marketing, ele cai na base legal o legítimo interesse do controlador. Tá? Que são ações que são tomadas para apoiar o negócio do controlador. O legítimo interesse, ele é uma base legal, né? Elencada pela LGPD, mas ele não é uma base livre. Você não pode jogar tudo dentro de interesse legítimo. Existe a necessidade de fazer um teste de balanceamento, mas ele é uma base bem usada.
Outro exemplo, financeiro, que a gestão é feita pela Cicrana. A finalidade é pagamento. Pagamento de quem? Dos empregados. Quais são os dados pessoais que eu preciso? Nome, CPF, dados bancários. O mesmo financeiro também precisa do nome, CPF, dados bancários de um fornecedor, também para pagamento. Tá? Base legal para isso, execução de um contrato. Certo? É uma obrigação contratual. O comercial da empresa, cujo responsável é o senhor ou a senhora X, ele, para enviar propostas comerciais para clientes, ele precisa de nome, RG, CPF e e-mail. A base legal aqui pode ser execução de um contrato, atos preliminares para execução de um contrato, ou talvez encaixar ela em interesse legítimo. E até mesmo o jurídico, responsável a doutora Y, por exemplo, numa reclamação trabalhista em que a empresa precise elencar testemunhas e aqui eu coloquei empregador, mas é empregado, na verdade, tá? A empresa deseja que determinados empregados, numa eventual reclamação trabalhista em que o reclamante, está alegando que ele não tinha horário de almoço, por exemplo. E a empresa, que através de depoimento, depoimento testemunhal de empregados que conviviam com esse reclamante, ela quer demonstrar que ele tinha, sim, o horário. E ela precisa informar nos autos, que é um documento público, o nome, o RG, o CPF, a nacionalidade, o estado civil, o endereço e a profissão das testemunhas, para que elas possam ser intimadas para comparecer em juízo e se apresentarem para o depoimento. Então, novamente, o objetivo nessa primeira fase é identificar como esses dados fluem dentro da empresa e quais são as bases legais em que você os encaixa. Se você não conseguir a base legal, de obrigação legal regulatória, legítimo interesse, execução do contrato, exercício agora de direito, e não houver um consentimento livre e informado, a ponderação, a reflexão que tem que se fazer é: vamos ou não buscar esse consentimento? Através do envio de um e-mail pedindo para que a pessoa concorde com a utilização dos dados pessoais dela dentro da empresa para determinada finalidade. É muito importante informar qual é a finalidade, isso é essencial dentro da LGPD, para que a empresa possa continuar o tratamento desses dados pessoais. Uma vez que os dados, uma vez que essa planilha ela esteja preenchida, ela é enviada para análise do time de LGPD, né? Aqui eu estou pensando mais do ponto de vista jurídico, e se seguem entrevistas que são feitas com gestores que preencheram essas planilhas para aprofundar as informações que lá estão. São nessas entrevistas que boa parte das informações aparece, porque nessa conversa do time, do time LGPD com os gestores das empresas, é que se consegue ter uma melhor ideia do que efetivamente existe dentro da empresa em termos de dados pessoais. E uma vez preenchido esse formulário, realizadas essas entrevistas, é apresentado ao final, né, dali a algumas semanas, de vez em quando um mês, um memorando explicando quais são as vulnerabilidades da empresa, com base em toda essa análise que foi feita, e quais são as soluções que devem ser implementadas para que a empresa esteja em conformidade com a LGPD e mitigue qualquer risco que possa vir a recair sobre ela. Então, essas são as minhas considerações a respeito dos caminhos, né, por onde começar um procedimento um projeto de adequação à LGPD, e eu vou devolver a palavra para o Daniel agora. Obrigado, doutor Nelson, muito, muito prático, né? Eu acho que essas informações práticas, né, vão auxiliar muito aí as empresas, porque muita gente fala de LGPD, mas eu vejo poucas pessoas falando de modo prático como fazer a adequação, e essa planilha aí demonstrou como a gente consegue aí começar, pelo menos do ponto de vista jurídico. Muito obrigado. Doutor Nelson, tem duas perguntas aqui que nós recebemos.
para fazer para você. Vamos lá. A primeira é a seguinte: microempresário que utilize plataforma terceirizada como plataforma de acesso para seus clientes. Precisa se adequar à LGPD ou é a empresa que dispõe da plataforma que fará a adequação? Uma excelente pergunta, Daniel. Como o Rafael disse na apresentação anterior, existem alguns agentes de tratamento, né, que estão envolvidos na LGPD. Dois deles são o controlador e o operador. O controlador é o responsável pelos dados pessoais que são tratados e a função do operador é obedecer às diretrizes do controlador. Nesse caso, de forma genérica, é claro que o caso prático pode ser diferente, mas nesse caso, me parece que o controlador dos dados pessoais aqui é o microempresário, e a plataforma que terceiriza os serviços, né, a plataforma de acesso, seria o operador desses dados pessoais. Então, a resposta curta é: ambos precisam se adequar, ambos. A questão aqui é ver quem que é o operador e quem que é o controlador, porque a função do operador é seguir as determinações do controlador. E o operador, ele aproveita as bases legais do controlador, né? Essas bases legais que o controlador encaixa o tratamento, elas são estendidas ao operador. Mas a resposta é: os dois precisam se adequar. Os dois devem se adequar. Obrigado. Obrigado, doutor Nelson. Tem mais uma pergunta aqui, que é a seguinte: a LGPD se encaixa em todo tipo de contrato? A resposta curta é sim, encaixa. Se a gente partir da premissa que que é um contrato comercial entre duas pessoas, normalmente jurídicas, em que vai haver intercâmbio de informação, né, de comunicações, de dados, etc. e tal. A diferença talvez aqui seja como clausular isso no contrato, porque tem contratos e contratos. Por exemplo, se o contrato da empresa for com uma empresa terceirizadora de serviço de limpeza que vai disponibilizar uma pessoa para ir uma vez por semana limpar o local, você pode ter as cláusulas de LGPD no contrato, mas você pode encurtar isso. Não é necessário dispor extensamente sobre quais são as obrigações a respeito de tratamento de dados e assim por diante. Agora, se o teu contrato, o contrato da empresa, é com prestador de serviço, por exemplo, de implantação de ERP, que vai acessar sua base de dados para encaixá-la no sistema, aí nesse caso você precisa ter um clausulado muito sólido, que explicite quais são as obrigações de cada uma das partes, principalmente daquela pessoa que está acessando a sua base de dados, e quais são as sanções. E eu não estou falando das sanções da lei, eu estou falando das sanções contratuais, caso o prestador do serviço descumpra o que está no clausulado. Em termos de eliminação de dados, uma vez que o contrato se extinga, em termos de o que ele pode fazer com os dados pessoais, se ele pode compartilhar, com quem ele pode compartilhar, sobre quais condições ele pode compartilhar e assim por diante. Então, em resumo, se encaixa em todo tipo de contrato, mas dependendo do objeto do contrato, é altamente recomendável ter cláusulas mais sólidas, mais complexas, ou, dependendo do tipo do contrato, cláusulas mais simplificadas. Muito obrigado, doutor Nelson. Eu acho que ficou muito bem explicado. Muito obrigado aí pelas suas palavras. Eu vou passar o tempo agora para o Felipe, diretor da Shield, sócio. Boa tarde, pessoal. Felipe. Olá, tudo bem, Daniel? Como vai? Boa tarde, pessoal. Obrigado por me terem convidado, por me darem aí essa oportunidade da gente conversar um bocadinho sobre a LGPD. Já aí junto de duas feras, né, tanto o Rafael quanto o Dr. Nelson aí já dando uma aula cada um sobre o tema.
acabou cabendo a mim falar um bocadinho sobre como funciona, né, como é, na verdade, a expectativa, né, ou seja, ok, falamos do self-assessment com o Rafael, falamos ali das questões jurídicas altamente críticas e importantes, afinal, reforçando, né, a gente está aqui tratando, e o tema que eu vou tratar, segurança da informação, controles de segurança, de TI, essas coisas todas, mas a gente está falando de uma lei, de uma obrigação jurídica, então teve aí o embasamento jurídico do Dr. Nelson altamente valioso para o nosso debate e fundamental, diria eu, e não podemos descartar em hipótese alguma, mas de qualquer forma, a gente vive, até em reuniões internas aqui da Shield, a gente vê em muitas situações, e o próprio mercado já fala isso, né, já virou quase que uma buzzword, né, uma palavra comum, o dado é o novo petróleo, né, e aí temos aí uma série de assuntos relacionados a esse tema do dado ser o novo petróleo, e, obviamente, quando a gente olha para uma estrutura organizacional das empresas, né, como é que a gente vai entender como o dado vai entrar, como ele vai ser processado e como ele vai ser armazenado, eventualmente compartilhado e depois vai ter seu ciclo de vida finalizado lá na frente, dentro de uma estrutura organizacional, a gente, inevitavelmente, invariavelmente, em todos os tamanhos de empresa, a gente vai ver esse dado trafegando por um ambiente tecnológico, quer seja ele de uma infraestrutura mais complexa, em nuvem, uma estrutura mais simples, ou mesmo num pendrive rolando para lá e para cá, ou até mesmo no velho famoso Excel, né, num formulário, às vezes, que está em papel e que é xerocado, depois digitalizado, enfim, o dado privado, a gente está falando aqui de dado pessoal, né, ele passa por diversas formas de tratamento. E aí, o que, diante de todas essas aulas que a gente já teve aí, tanto do Rafael quanto do Dr. Nelson, sobrou para mim um pedacinho da responsabilidade que eu espero conseguir atender à expectativa, que é falar sobre como é que funciona, como é que se dá, ou pelo menos como é que nós fazemos, né, como é que nós entendemos na Shield um trabalho de diagnóstico e, obviamente, de adequação à LGPD pela perspectiva da segurança da informação, da TI e da gestão de um modo geral. Assim como os meus copainelistas, eu também trouxe aqui um material para compartilhar com vocês, que vai me dar aqui algum apoio visual para a gente poder discutir um bocadinho sobre esse tema, e aí, obviamente, também fico aqui depois à disposição para conversar, para tirar dúvidas e tudo mais. Então, aqui de maneira muito, muito, muito rápida, né, essencialmente, a gente, como o Rafael falou, e o Dr. Nelson também falou, é um projeto, é uma atividade, né, uma natureza, uma análise que a gente tem que envolver diversos fatores da organização, né, como o Rafael mesmo disse lá no início, né, a natureza, que ele falou ornitorrinco, né, a natureza multifacetada, quase multidisciplinar do tratamento do dado privado, ele já fala por si só, a gente tem que entender que um projeto de adequação, um projeto de aderência de diagnóstico e depois de aderência à LGPD, ele tem que entender do negócio em si, ele tem que entender um bocadinho de como é o ciclo de vida do dado dentro da organização. O Dr. Nelson fez ali algumas abordagens bastante práticas e interessantes e nos trouxe essa materialização através de exemplos. E depois, entendido isso, a gente tem que entender não basta entender o ciclo de vida do dado, a gente tem que entender por onde ele passa e como ele é tratado em cada uma das suas etapas de vida. Então, a gente vai ter ali uma abordagem tetradimensional, né, onde a gente vai ver a questão das estruturas e responsabilidades dentro da organização, né, mesmo interdepartamentais, quem é que está assumindo o papel de responsável por aquele dado em cada etapa do seu ciclo de vida, como é que esse dado ele tem o seu devido tratamento, quer seja nos sistemas, ou nas planilhas, ou nos formulários em papel, enfim,
os processos e os procedimentos internos que vão tratá-lo de maneira adequada, ou seja, entender se a organização estabeleceu uma política de privacidade, conforme o Rafael bem falou, mas não só a política de privacidade, mas todo o arcabouço de segurança da informação, né? E aí aqui, puxando um pouquinho a sardinha para o lado dos profissionais de segurança da informação, a área na qual eu já atuo há alguns anos, eu venho conversando com alguns e a gente chegou a uma conclusão, eu falo até de brincadeira, que finalmente puseram força de lei a um trabalho de segurança da informação, porque aí assim a segurança da informação, que já era um tema muito crítico, e muitas das organizações, não só no Brasil, mas no mundo, já perceberam a importância do tema, né? Mas aí aqueles que ainda estavam um pouco céticos, um pouco reticentes, ou até mesmo com alguma dúvida de quando deveriam se preocupar com esse tema, pronto, agora a gente tem uma força de lei que abrange a todas as organizações, portanto, não tem muito para onde correr, segurança da informação acabou ganhando um pequeno destaque. Então, a gente vai olhar toda a parte de políticas, todas as partes de procedimentos, de controles, ou seja, toda aquela parte mais que, quando se fala em segurança da informação, é muito natural pensar que segurança da informação é estritamente tecnologia. Não é bem assim, vai um bocado além, né? Não vou aqui me estender um bocado nesse tema, porque senão a gente estouraria o nosso tempo, mas só para reforçar que segurança da informação, ela norteia-se por algumas diretrizes, dentre elas pessoas, processos e tecnologia. Então, tecnologia é só, diria, 1/3 de todas as diretrizes que a gente tem que olhar. E, obviamente, quando a gente olha pessoas e processos e tecnologia, junta isso tudo num grande balaio, a gente está olhando, então, a organização como um grande organismo, uma grande estrutura orgânica que tem ali seus dias de mudança, que às vezes, eventualmente, acontece uma mudança que nem todo mundo fica sabendo, enfim. Então, esses procedimentos, e, obviamente, como não se pode deixar de olhar, claro, a tecnologia como parte estruturante, afinal de contas, tecnologia não é mais uma novidade já há algum tempo. E, nesse sentido, a gente consegue fasear os nossos projetos. A gente já viu aí alguns profissionais que conseguem desafiarem-se a dizer que conseguem fazer um projeto de diagnóstico em 3 meses e fechar 3 meses, depois mais 3 meses de implementação e acabou a coisa toda. Nós preferimos ser um bocado mais conservadores pelo simples fato de que é o tipo da situação que não podem ter muitas brechas para falhas. Obviamente que um deslize aqui, outro ali, eventualmente pode vir a acontecer, mas é o tipo da coisa que não pode ter brechas para falhas. Então, a gente procura ser um bocado mais conservador, e aí, como o Rafael falou, e bem, um diagnóstico leva em torno de, em média, 4, 6 meses, 3, 4, 6 meses, e a implementação pode tomar aí um tempo maior, a depender de vários fatores, né? Não só do nosso esforço de apoio, que do nosso lado, numa situação ótima, completa ali o período de 1 ano, conforme o Dr. Daniel também comentou aqui, mas a gente também consegue entender que há outros vetores que envolvem, que vão influenciar diretamente nessa fase de implementação. Muitos deles estão relacionados no empenho, no esforço, na dedicação, ou às vezes até no orçamento, que a organização pode dedicar a esse tema. E aí, claro, cada caso vai ser um caso, não tem certo nem errado, enfim, cada caso tem que ser tratado da sua maneira. Mas, grosso modo, a nossa metodologia passa por essas etapas que aqui estão projetadas, ou seja, a gente faz um primeiro momento com o mapeamento do fluxo de dados, onde a gente vai identificar as origens, a cadeia produtiva da empresa, a organização como um todo, quais são as principais áreas, por onde as informações passam, sabendo também que tipo de dado está passando por ali, qual é a natureza daquele dado, qual é o seu formato, se está digital, se está em papel, se está em telefonia, enfim, como é que ele foi tratado ali inicialmente. Isso gera para a gente já uma percepção, uma fotografia inicial de por onde passam os dados, portanto, onde são os pontos mais críticos, e a gente passa, portanto, para a segunda etapa, que é a análise
do ponto de vista mais tecnológico, mais da segurança da informação, analisando as políticas, os procedimentos, mas também as configurações dos sistemas, fazendo diversas entrevistas ao longo do projeto inteiro. Não tem como a gente chegar e implementar, não é um projeto que a gente tire de uma caixa e diga, está aqui feito. Não é um trabalho que sempre envolve 4 mãos e não tem muito como ser diferente, né? Então, a segunda etapa, a gente faz essa análise de segurança da informação e da tecnologia, onde a gente entrega ali uma primeira versão do Data Privacy, do Data Protection Impact Assessment, ou seja, do DPIA, né, o famoso relatório DPIA, o famoso relatório que é um dos requisitos de adequação à lei geral, né, e por último, a gente faz um trabalho de alinhamento de tudo aquilo que a gente identificou, de todos esses findings que nós fizemos através de um trabalho que às vezes assemelha-se a uma auditoria, apesar de não ter esse objetivo, mas às vezes pode vir a assemelhar-se a uma dinâmica de auditoria, né? Muito numa dinâmica de levantamento de informações e percebendo como é que são as coisas, e aí a gente entrega, portanto, as nossas recomendações de planos de ação, onde essas recomendações, obviamente, elas são alinhadas com a organização, com a empresa, para entender que cada organização tem a sua natureza, portanto, nem todos os planos de ação vão ser aderentes, ou vão ser todos eles aplicáveis a todos os cenários, né? E essa é a parte do diagnóstico, e depois vem uma parte de implementação das ações em si, onde nessa parte das ações em si, aí sim, a gente vai pegar todo o plano de ação estruturado, com os seus respectivos responsáveis, prazos, orçamento, enfim, a gente agora está falando de subprojetizar, por assim dizer, se é que essa palavra existe, para poder trazer ali os ganhos rápidos, né, os famosos quick wins, num espaço de tempo mais curto possível, para reduzir o nível de exposição da organização em termos de não compliance ou não aderência à lei. Essencialmente, essa é a dinâmica do projeto. A gente utiliza o mesmo sistema do self-assessment que o Rafael falou, o Risk One, é um sistema que nós utilizamos dos nossos projetos como um todo, portanto, ele é utilizado quase que do início ao fim, na verdade, quase não, ele é efetivamente usado do início ao fim, portanto, desde a fase inicial de levantamento das informações até o acompanhamento da implementação dos planos de ação, portanto, já a fase de adequação em si, não só de diagnóstico, mas também de adequação, a plataforma permite dar esse apoio sistêmico, centralizado, inclusive reduzindo o risco de planilha para lá, planilha para cá, cada um tem uma versão, às vezes a coisa pode não correr muito bem, e aí dentro do sistema a gente consegue contar uma história do início ao fim, de maneira concisa, de maneira completa. É um bocado isso, na verdade, a gente já está aqui com o tempo ficando um bocadinho apertado, eu não sei se temos aqui algumas questões para responder, para comentar, mas era um bocado isso que a gente tinha aqui para trazer, e pronto, estou aqui à disposição. Obrigado, Felipe. Você não vai escapar, não, hein? Tem 2 perguntas aqui para você. Chuta. Tá certo. Quais as principais preocupações que um auditor interno precisa ter ao fazer uma auditoria em uma área que utiliza-se de informações de clientes? Boa pergunta. Bom, diferente do auditor externo, que a natureza do auditor externo ele está muito mais preocupado em demonstrar resultados para fora através de uma certificação, ou através de um relatório de auditoria que lhe traga que junto com a sua confiabilidade atesta que aquele processo, que aquilo auditado atendeu aos requisitos mínimos. O auditor interno ele tem uma outra perspectiva. Obviamente, ele tem uma dinâmica basicamente é a mesma ou dinâmica, né? Mas o objetivo dele é um bocado diferente. Ele está mais no sentido de trazer, garantir que os controles internos estabelecidos pela organização estejam alinhados com o negócio, garantir que esses controles internos estejam sendo executados como se deve, através dos levantamentos das evidências e tudo mais, e garantir
também servir quase que como força motriz para a famosa melhoria contínua, né, impulsionando que os controles sejam melhorados paulatinamente dentro da organização, que é natural. Isso todo sistema de gestão garante esse ciclo do PDCA, o famoso ciclo do PDCA, né. O auditor interno, ele vai ter aí alguns desafios, que é justamente, no primeiro momento, conseguir ter esse alinhamento com, portanto, uma área de controles internos, se ela existir, ou mesmo com a área de segurança da informação, entender quais são esses controles, né, como eles vão ser implementados, ou estão planejados de serem implementados, e a partir daí, estabelecer a sua dinâmica de auditoria para poder garantir que no seu calendário de auditoria a futuro, né, e aí, óbvio, não faz sentido um controle acabou de ser implementado, você já rodar uma auditoria, tem que dar o tempo de vida dele para ele poder criar ali alguma massa crítica para aí sim poder ser feita a validação. Ele vai ter que, eventualmente, fazer essa validação junto com os controles internos para entender quais são as metas e, obviamente, com as equipes operacionais, quer seja de TI, de segurança, ou mesmo as outras áreas da organização, RH, jurídico, financeiro, enfim, compras, enfim, entender como é que esses controles estão sendo feitos. Então, eu diria que uma grande preocupação é conseguir ter esse alinhamento, principalmente no alinhamento do entendimento dos controles. Se eu estivesse numa situação de auditor interno de uma organização que está se adequando à LGPD, talvez se fosse um desafio interessante, o auditor interno fazer parte dessa equipe multidisciplinar que vai estabelecer esses controles, até para poder dar a sua contribuição, né? Geralmente, os auditores internos, 99% dos casos, têm muita experiência e conseguem sempre já antever ali uma coisa ou outra, mesmo que não seja uma área de grande conforto, eventualmente um auditor que seja menos afeto à área de segurança da informação, mas ele tem sempre um senso crítico, uma capacidade de analisar criticamente e fazer, às vezes, perguntas bastante que deixam o auditado, às vezes, um pouco desconfortável. Obviamente não é esse o objetivo, mas, enfim, só pelo fato dele ter essa capacidade já contribui e muito para a qualidade desses controles. Então, acho que esse seria um primeiro desafio bastante interessante. E depois, o ciclo de vida normal da vida da auditoria interna acompanhando os controles. Obrigado, Felipe. Tem só mais uma pergunta aqui para a gente fechar. Vamos lá. Quais as principais etapas que as empresas devem seguir para se adequar à LGPD? Excelente pergunta. Bom, uma coisa são as etapas de diagnóstico, que é isso que a gente acabou de citar aqui. Mas, obviamente, diagnóstico é um pedaço do trabalho, né? Eu diria um dos primeiros, mas é logo um pedaço, não é o todo. Os principais fatores, né, as principais etapas que uma empresa precisa seguir para conseguir atender a LGPD, logo de cara, é muito importante que ela perceba, se é que já não percebeu a esse momento, né, a importância de dar a devida atenção ao tema. O que isso significa na prática? Né? A gente está falando aqui de um tema que envolve não só as camadas operacionais da organização, né, mas a gente também precisa do envolvimento da alta gestão, a gente precisa do envolvimento de diversas áreas, não só da tecnologia, não só da segurança, não só do jurídico, mas de muitas áreas, para poderem todas elas darem sua contribuição, e isso é extremamente importante. Então, uma primeira etapa seria ter esse all-in, esse trabalho esforçado de fazer quase que uma conscientização, quase que às vezes as pessoas falam de evangelização, eu não gosto muito dessa expressão, mas é mais ou menos essa ideia, né? Ou seja, cativar todos os team leaders e as áreas chaves da empresa para o tema. E isso vai acabar trazendo, naturalmente, a necessidade de entender quem é o responsável, né, quem é o comandante dessa atividade, quem vai ser o principal responsável por fazer essa engrenagem ser empurrada para frente. E
às vezes, naturalmente, esse responsável acaba assumindo uma função que é fundamental e extremamente importante, que é a função do DPO, do Data Privacy Officer, ou encarregado de privacidade na versão em português, né? Portanto, essa também é uma etapa fundamental, onde até acharia razoável colocar a identificação de quem seria, ainda que não seja o definitivo, mas quem seria o potencial gestor do projeto e talvez DPO, perdão, no futuro transformado em DPO, como principal etapa, né? E logo em seguida fazer esse all-in e mais para frente, na sequência, perceber através de um diagnóstico, quer seja feito junto com a Shield, quer seja feito internamente, enfim, cada organização vai tomar a sua estratégia, um diagnóstico para entender, ok, essa aqui é a minha big picture, este é o meu momento atual, e aí é muito importante, extremamente importante, que seja um diagnóstico altamente honesto, consigo próprio, com a sua própria organização, porque depois, lá na frente, vai ser muito mais doloroso ter que voltar para trás para poder corrigir algo que no início tinha sido mais ou menos. É mais ou menos isso, ou seja, fazer esse diagnóstico e aí depois o ciclo de vida segue naturalmente. Mais uma vez, obrigado, Felipe, pelas palavras. Nós estamos chegando aqui ao final. Eu gostaria de que todos estivessem na tela aqui, o Felipe já está, né? O Nelson, o Rafael. Nós estamos agora nos despedindo. Agradecemos mais uma vez a audiência, todos os presentes. E está passando aí embaixo as nossas mídias sociais. Tem o nosso e-mail de atendimento para quem quiser receber aí o self-assessment que o Rafael demonstrou aí para a gente. E aí eu vou passar aí as considerações finais para vocês que possam se despedir aí dos nossos convidados. Passar para o Nelson, o Rafael, depois Nelson e o Felipe falar as considerações finais para a gente encerrar. Obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Bom, como foi amplamente repetido nas apresentações aqui, a LGPD é um tema quente, é o tema do momento, é o tema provavelmente do ano, do ponto de vista das empresas. A legislação já está em vigor desde agosto do ano passado. As sanções administrativas passam a ser impostas a partir de agosto desse ano. Esses projetos, os projetos de implementação, os projetos de LGPD não são projetos curtos, são projetos longos. É importantíssimo que as empresas que ainda não iniciaram os seus projetos o façam o mais rapidamente possível. Comecem o mais rapidamente possível, para que, quando a LGPD estiver plenamente em efeito, a partir de meados de agosto desse ano, a empresa não seja surpreendida com fiscalizações da NPD, com enfim, pedidos de ações judiciais questionando a utilização, o tratamento, o descarte dos dados e assim por diante. Essas são as considerações que eu tenho a fazer. Perdão, estava no mudo. Perfeito, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar discutindo com especialistas no tema. E reforço as palavras do Dr. Nelson, né? De fato, a gente vem observando as organizações, as empresas nos últimos meses, no último ano, né? A partir do final de 2019, início de 2020, alguns movimentos voltados para adequação à lei, né? No entanto, a gente vivenciou um cenário catastrófico no planeta, né, por conta da pandemia. Obviamente, diversas empresas que, num primeiro momento, já tinham colocado no seu budget, no seu planejamento estratégico, olhar a ótica da implementação, da adequação à lei, acabou ficando de lado, porque, claro, num cenário de pandemia,
o objetivo de qualquer empresa é manter a sua operação rodando. Então, quaisquer projetos consultivos ou envolvendo CAPEX ficavam em segundo plano, né? Mas agora essa desculpa não existe mais. A pandemia está por se finalizar, tudo indica que sim, esperamos que sim, por conta da vacina. E a gente observa, não apenas na iniciativa privada, mas também na iniciativa pública, uma escalada muito forte para essa busca em adequação à lei geral, sobretudo no final de 2020 e agora no primeiro semestre de 2021. Então, queria deixar claro que os nossos canais de contato estão abertos e à disposição para ajudá-los nessa jornada de adequação nos próximos meses. Agradeço a oportunidade, uma boa tarde para todos. Bom, complementando aí as boas palavras de encerramento do Rafael e do Dr. Nelson, como disseram, não tem muito para onde correr, ou seja, a LGPD é uma realidade, não tem muito como empurrar com a barriga, né? Afinal de contas, conforme já foi amplamente dito, é uma lei, ela já está vigente, já tem inclusive casos reais no Brasil de processos, né, contra empresas, utilizando a Lei Geral de Proteção de Dados como uma argumentação no âmbito jurídico, né? A gente teve aí já alguns casos já publicitados, amplamente publicitados pela mídia. Então, é algo que não tem muito mais o que pensar. A única coisa que tem que pensar é se vai começar hoje ou amanhã, né? O trabalho de adequação, de organização, de preparação, se é que já não começou, né? Que seria o ideal. De qualquer das formas, é um tema que também, apesar de muito amplo, muito complexo, se a gente parar para olhar a natureza dos projetos, e a gente já tem feito vários projetos de diagnóstico, de implementação, a gente acaba notando que, num primeiro momento, assusta, é natural assustar, um projeto que tem uma grande complexidade, uma grande amplitude de abrangência, conforme o Dr. Nelson também falou muito bem, não é rápido, não é simples, não é tão imediato assim, mas também basta passar aquela primeira fase dos esforços que a coisa já começa a entrar no cotidiano das organizações. Então, dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo é extremamente importante. A gente está aqui para ajudar vocês, quer seja o escritório Cerqueira Leite, quer seja Shield Consulting, quer sejamos nós todos juntos. A gente faz as nossas atividades de diagnóstico e de aderência à LGPD pela perspectiva da gestão de projeto, da gestão corporativa, segurança da informação, tecnologia, e o escritório Cerqueira Leite faz todo o trabalho jurídico de altíssima qualidade. Então a gente tem aqui essa bola trocada, não é dividida, é trocada, entre os dois lados para entregar um projeto altamente complexo, mas não é impossível, e com a melhor qualidade do mundo. E a gente está aqui para ajudar, quer seja através de uma autoavaliação, um self-assessment, quer seja através de um projeto mais complexo, a gente está aqui para ajudar. E queria agradecer a oportunidade da gente estar conversando aqui, é sempre muito bom trocar ideia e conversar com pessoas de altíssimo gabarito. E pronto, é isso. Obrigado por terem estado aqui conosco e bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo que ficou gravado aí no YouTube. Então, mais uma vez, um abraço a todos, obrigado pela presença. Se quiserem receber self-assessment, tem nosso e-mail também. Se vocês tiverem outro e-mail nosso, pode enviar, enfim, por qualquer canal. Um grande abraço a todos e até breve. Abraço. Obrigado, um abraço a todos, boa tarde, boa noite.